Boa noite a todas. É com muita honra que a Faculdade de Educação faz essa parceria com o ILEA, né, do Campus do Vale. E esse nosso ciclo agora é Educação, Complexidade e Contemporaneidade. Iniciando a noite de hoje, que depois eu vou passar para o professor José Vicente Tavares dos Santos apresentar a mesa, né? Então, esse primeiro painel no dia de hoje. Já convidamos a todos e a todas para o dia 28 de agosto, Currículo por Áreas do Conhecimento. No dia 19 de setembro também, Educação nas Ciências, né? Nessa discussão do currículo, hoje iniciando com o Enem, continuamos falando do currículo da educação básica. E dia 1º de outubro, Jovens, Protestos e Política. Então, essa programação é do ILEA com a Faculdade de Educação. Essas palestras sempre acontecerão aqui na sala 101. Então, um ótimo trabalho para todos nós e muito obrigada pela presença de cada um e cada uma no dia de hoje. Passo imediatamente para o nosso parceiro aqui, José Vicente Tavares. Obrigado, Simone. É uma grande satisfação para a ILEA, o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, que existe há 17 anos, localizado no Campus do Vale. Essa gestão temos 6 meses de trabalho e temos tentado realmente seguir um trabalho, que a professora Maria Lúcia foi também diretora do ILEA, no sentido de construir um saber multidisciplinar, um saber interdisciplinar, um saber que possa responder às grandes questões do nosso tempo na ideia, né, de um pensamento complexo. Eu queria agradecer muito essa oportunidade. O ILEA para nós não é um espaço físico, o ILEA é um conceito, e ter esse conceito sendo aqui abrigado é para nós uma grande honra e esperamos que possamos manter sempre essa outra atividade. Nós temos muito mais hoje uma divulgação através das redes sociais, não da minha geração, mas do Facebook, pelos ajudar, tivemos até 40 mil acessos no Facebook. Lá vocês podem, ILEA URGS, né? Todas as nossas atividades, 25 debates, conferências como essa já estão no YouTube. Eu lembro dos meus amigos da minha geração que nós compramos no canal no YouTube, eles perguntam quando. E é uma forma também de divulgar o conhecimento. Estamos, vamos, a partir do ano que vem, publicar essas palestras, uma coleção chamada Estudos Avançados e Ciências Humanidades, junto com a editora da URGS. E nesse momento nós estamos com 4 atividades, 5 atividades. Né? Esta aqui, como foi anunciado pela professora Simone, agora no dia 19 de agosto, nós teremos o segundo ciclo de Estudos Avançados em Ciências Humanidades, com o professor César Victor e o professor Marcelo Roldanha, epidemiologia para quem fazer pesquisa de saúde coletiva, seguindo 6 palestras. Temos já, também começando em 27 de agosto, o cinema, arte, ciências e humanidades no cinema, começando com Peça de Babette e Globo. Com a DURG, nós temos uma parceria que estamos fazendo com a Universidade do Futuro, que vai ser aberta pelo professor Espera, atual secretário executivo do MEC, foi reitor da Universidade Federal do Mato Grosso, foi reitor da Unilab, da Integração Brasil-África, no setor de redenção no Ceará. E temos também várias exposições que já foram apresentadas no Museu da URGS, nós observamos para aquela população de 25 mil pessoas no Campus do Vale. Então, para nós é uma grande honra poder estar aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço o momento. E, em especial, agradeço aos expositores e debatedores de hoje, o professor Sérgio Franco, eu fui diretor dessa faculdade, graduado em Psicologia por essa universidade, em Filosofia pela Filosofia Nossa Senhora Imaculada Conceição, mestre e doutor em Educação por essa universidade, professor associado,
2, membro do Conselho Nacional de Educação e pró-reitor de graduação, Paulo, nesse momento. Obrigado. É a terceira vez que eu participo da ideia. Seguido pelo professor Luiz Augusto Fischer, que é graduado em Letras pela Universidade, mestre e doutor em Letras, grande especialista em literatura brasileira, trabalhos comparando Brasil e Argentina, Machado e Borges, entre outros, e é professor associado do Instituto de Letras da Universidade. Obrigado por estar aqui. E, finalmente, a ex-diretora do ILEA, a professora Maria Beatriz Luz, que é licenciada em Geografia e Geografia da Universidade, doutora em Educação da Michigan State University, professora titular dessa universidade de Política da Educação da Educação, foi reitora e instalou a Universidade Federal do Pampa, foi conselheira do Conselho Nacional de Educação e participa de várias atividades acadêmicas e científicas. Obrigado por estar aqui. Então, de imediato, passamos a palavra ao professor Sérgio Antônio. Boa noite, fica de comunicar. Tem alguém que possa ajudar ali na. Clique nesse PDF que está. Bota lá em visualizar. Lá no mais um. Aí. Modo que ela cheia. Mais aí. Tá, isso é bom. Eu resolvi, para fazer a minha fala, mudar um pouquinho o título que está, até porque eu fiquei pensando, né, vestibulares e sentidos do Enem, né? E eu, ao pensar um pouco como tratar esse assunto, achei melhor trabalhar um pouco assim, vestibular e Enem, sentidos. Que sentidos a gente dá para essas coisas? Né, para os dois. Né? A gente tentar ver um pouco. E eu vou iniciar minha fala, pelo lugar colocando bem claramente, eu vou estar aqui para defender pontualmente um ou outro, porque ambos têm seus méritos e seus deméritos. Tá? Vou apresentar, até porque eu sei que pelos meus parceiros da mesa, eu vou trazer um pouco mais dos méritos do Enem, porque eu sei que tem outros para falar mais dos méritos do vestibular, então fica mais equilibrado. Mas eu quero, em primeiro lugar, trazer isso, então, nunca já nada. Acho que, quando se pensa nos sentidos de provas de seleção, são duas. Hoje, o Enem é uma prova de seleção de acesso à universidade. Não vou discutir as outras finalidades para as quais o Enem foi criado. Né? Mas a gente precisa se perguntar qual é o sentido de se ter uma prova de acesso à universidade. Aqui apresento 5 sentidos que acho que podem ser, e eu vou discutir um pouco eles. Alguns eu vou descartar, outros eu vou manter. Então, eu posso entender a ideia do acesso pelo mérito, que diz a nossa Constituição Federal, fala disso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos também fala que o acesso ao ensino superior será dado pelo mérito. A ideia de uma prova dessa como rito de passagem, a ideia da garantia de pré-requisitos. A gente muitas vezes tem a discussão de que uma prova dessas é importante para garantir os pré-requisitos do aluno que entra na universidade. A ideia de ser uma prova de capacidade e de ser um instrumento indicativo de sucesso na vida acadêmica, que é como, por exemplo, principalmente os norte-americanos. Vou começar excluindo aqueles que, na minha opinião, não servem hoje para dar sentido para o ensino universitário, na minha opinião. Pode explicar, minha vez? Então, começar pela garantia de pré-requisitos. A ideia de que uma prova de seleção seria uma forma de garantir pré-requisitos, ela fica muito difícil de ser sustentada quando a gente tem uma ideia de formação geral. A prova de seleção, o vestibular, ele funcionava como garantia de pré-requisitos para os cursos no modelo anterior à década de 70, em que principalmente o que a gente tinha eram os filhos de intelectuais que vinham fazer os cursos universitários. E aquilo que entrava no vestibular em determinadas áreas, só quem era de uma família que cultivava aqueles saberes é que tinha condições de entrar.
Por exemplo, esse tempo o professor Frederico Nikolaevski, diretor do Instituto de Artes, me contaram sobre o seu vestibular para entrar na URGS. E um ponto-chave para entrar na URGS, no Instituto de Artes, era História da Arte, que nenhum colégio ensinava. Que era algo que, sim, ele que era de uma família de artistas, ele tinha conhecimento de História da Arte. E assim fica, volta também a gente vem com a discussão, porque o vestibular tinha que cobrar temas que a gente precisa que os alunos estejam sabendo ao entrar na universidade. Anos atrás, discutiu no Conselho Universitário que para o curso de Medicina, foi uma proposta, não passou, mas foi uma proposta que para o curso de Medicina não se podia aceitar outra língua, só o inglês. Os outros cursos poderiam ter outras línguas. Aí começou que a informática também tinha que ser só o inglês. Né? E aí fica, bom, para que eu estou fazendo essa prova? É para verificar se a pessoa tem aquele conhecimento que eu quero que ele entre na universidade, ou isso tem um formato mais abrangente? Eu diria que uma ideia de tentar garantir os pré-requisitos, ela tende muito mais a reproduzir uma visão elitista, de que eu vou criar as escolas que formam para determinado tipo de curso, e escolas que formam outro tipo de curso, o que a gente já teve também, não só no pré-reforma universitária, mas em vários estados brasileiros, até pouco tempo atrás, tinha também, se voltou a ter mais ou menos como era antigamente o clássico científico e o normal, né? Tinha os cursos de ensino médio de diferentes escolas. Posso clicar mais uma vez? A outra, clica mais uma vez. É só clicar, isso. Prova de capacidade. Eu quero também descartar essa ideia da prova de capacidade. Porque é muito comum a gente entender que o vestibular seria uma forma de fazer uma medida de capacidade intelectual. O risco disso é a gente cair num processo que já se vem discutindo há muito tempo em relação a testes psicométricos. Porque muitas vezes vem à tona de que, bom, por que a gente não faz então um teste de QI? Para ver se o aluno realmente tem condições de acompanhar um curso universitário. Bom, qual é o problema que tem em todos os testes psicométricos? Porque na psicometria a gente tem dois riscos. O primeiro é que eu estou medindo uma coisa que eu não tenho acesso direto, e a psicometria tem sempre um grande risco da tautologia. O que é isso? Ela diz o seguinte: o que define inteligência? Alguns manuais de inteligência aparecem assim. O que define inteligência? Inteligência é medida pela performance do sujeito num teste de inteligência. Então, quer dizer, eu explico aquilo que eu estou querendo pelo próprio instrumento de medida. E fica muito difícil, e essa discussão começou lá na década de 50 e invadiu o século XXI, com a discussão de que, bom, não adianta, quando se quer selecionar pessoas para diferentes situações, se eu ficar preso apenas a uma medida de capacidade intelectual, eu perco um monte de coisas outras que eu preciso analisar. Então, porque eu posso ter uma pessoa altamente inteligente e ser esquizofrênica, assim como normalmente os esquizofrênicos são altamente inteligentes. Tá? Não quer dizer que esquizofrênico não possa fazer universidade também, não quer dizer isso. Mas não é uma medida de capacidade, simplesmente, que vai poder dizer se a pessoa realmente pode ou não pode estar dentro da universidade. Então, a gente precisa, sim, pessoas que têm uma capacidade intelectual, mas que não só saibam responder um teste intelectual. Veja interessante que na década de 80, uma das provas de URGS era a prova de capacidade intelectual, chamava prova de nível intelectual. Que era um teste de QI que tinha que ser mudado cada ano, porque como vestibular era repetido, né? Enquanto que o teste de QI tem que ser padronizado, todos aqueles estudos tinha que mudar cada ano, e isso não foi à toa que depois ele foi tirado. O terceiro, que dá pena até de riscar, mas tem que riscar. Opa, não, vai no teclado lá e volta no... Aí. Instrumento indicativo de sucesso na vida acadêmica. Em vários países do mundo, e nos Estados Unidos de maneira muito especial, as provas que são utilizadas para a seleção de pessoas na universidade, elas têm muito essa função de ter, a partir do resultado da prova, eu poder ter uma previsibilidade de se esse aluno vai ter sucesso ou não na universidade. Há vários estudos, eu não conheço muitos, mas os que eu conheço já indicam que é o seguinte, os americanos batem muito nessa tecla. Os vestibulares brasileiros não servem para isso.
E realmente a gente vê vários estudos que mostram que não existe uma correlação boa entre performance vestibular e sucesso na universidade. Os alunos que têm sucesso na universidade, normalmente eles estão mais no meio da seleção, eles não estão na ponta. Os melhores alunos do vestibular não são necessariamente os melhores alunos da universidade. É uma coisa interessante isso. Agora, para isso também tem a ver com o próprio formato de prova que se faz. Tá? Se a gente pega o SAT, que é a prova usada nos Estados Unidos, ela tem uma estrutura, a base teórica é a mesma do Enem, mas ela tem toda uma complexidade de organização e, principalmente, ela não é o único critério de seleção. Ela é apenas um critério de seleção. Ele não pode, quando a gente reduz a única, aqui é um grande problema, vou colocar mais adiante. Então, pelo menos na nossa história atual, a gente não tem no Brasil produção, e eu diria nem os vestibulares, nem o Enem servem como preditores da vida acadêmica do aluno. Tá? Gostaria que a gente pudesse avançar para isso, mas a gente ainda não tem isso. Então, na minha opinião, pode deixar não, agora para falar um pouquinho mais aí. Agora vamos de baixo para cima, então. Rito de passagem. Eu acho que a gente não pode perder de vista que vestibular é sim um rito de passagem. O rito de passagem, em praticamente todas as religiões, todas as culturas, existem os ritos de passagem. Né? Eles têm normalmente a ver com fases da vida, né? E na sua grande maioria, esse rito de passagem tem um aspecto de desafio. E socialmente, o passar por um vestibular, passar por um processo de seleção, tem muito esse aspecto de passagem. Eu vou arriscar até fazer uma conjectura. Hoje em dia, o destaque que hoje está se dando para a formatura é muito maior do que de anos atrás. Porque em boa parte das universidades, o rito de passagem de entrada não existe mais. Porque eu vou lá, faço qualquer provinha lá e aqui eu entro de qualquer jeito. São poucas universidades, as públicas praticamente só, e algumas privadas grandes, que ainda têm um processo de desafio para entrar na universidade. Então, essa questão do rito de passagem, eu acho que é um aspecto social importante de se ter presente. Sim, eu faço uma prova também, não é só o rito de passagem como uma coisa formal, mas também como uma possibilidade desse rito de passagem. Esse rito de passagem, então, tem uma significação maior quando a gente pensa na questão de como a nossa civilização funciona. Né? E os valores que envolvem a ideia do ensino superior. Aí eu queria resgatar aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, no artigo 26, ele afirma assim: toda pessoa tem direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A educação elementar será obrigatória. A educação técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. O acesso é a todos, mas é baseado no mérito. Então, eu tenho aqui uma ideia de que não vou só fazer um rito de passagem. É um rito de passagem porque eu tenho um princípio de que o acesso à educação superior, na primeira questão, o acesso é um acesso pelo mérito. Ou seja, tem aqui junto toda uma ideia de que, sim, eu vou estar trabalhando na formação de uma elite intelectual. A educação superior tem essa finalidade. Também a Constituição Federal, a nossa Constituição de 88, no artigo 206, diz assim, que um dos princípios que regem o ensino é a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Isso vale, inclusive, para a universidade. Então, você tem igualdade de condições de acesso. Por isso, a ideia do concurso é adequada. Entendendo, e além disso, no artigo 208, inciso 5º, define que será garantido, abre aspas, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, tem aqui uma ideia muito própria da nossa civilização de que a educação é para todos, e a educação superior, ela deve ser acessível àquelas pessoas que mostrarem que têm condições de chegar nela. Aqui pode parecer uma certa contradição, que eu estou dizendo que tem um acesso a todos e, ao mesmo tempo,
ter igualdade de condições de ter o acesso segundo a capacidade de cada um. Mas aí eu acho que entra esse ponto que é extremamente importante. A universidade, sim, ela é formadora de uma elite. E talvez a grande batalha que a gente tem, especialmente em países como o Brasil, é a gente vencer a ideia de que porque eu pertenço à elite econômica, eu devo pertencer à elite cultural, à elite intelectual. Que haja uma relação direta entre um tipo de elite e outro. Que eu possa promover um processo de acesso à elite intelectual, independentemente do pertencimento a outras elites. Elites econômicas, elites sociais, culturais, religiosas. Então, sim, cabe à universidade formar os líderes de um país e tudo mais, aquelas pessoas que vão pensar e planejar como é que esse país pode mudar. Não só elas, mas elas são pessoas importantes nesse processo. Mas sem fazer essa passagem direta. O Brasil, historicamente, sempre reduziu esse rito de passagem, essa forma de acesso, de verificação da capacidade para poder entrar na universidade a uma mera prova de conhecimentos. E acho que está aí o nosso grande problema. E aí que o confronto entre vestibular e Enem também não resolve. Eu estou trocando uma prova por outra prova. Veja que a segunda parte do artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos diz o seguinte: a educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade em todas as nações e grupos sociais ou religiosos em prol da manutenção da paz. Ou seja, aqui tem uma questão de o que a gente quer com a educação e com a própria educação superior. Então, tem aqui uma questão de valores que está se querendo promover. E aí, a discussão que precisa ter é qual é o papel da universidade nesse desafio de se construir um mundo de paz. Bom, aqui eu estou colocando os sentidos básicos. Então, estou defendendo a ideia de que sim, a gente tem que fazer uma forma de permanecer o rito de passagem, faz parte da nossa civilização, de se fazer, nesse rito de passagem, haver essa discussão, essa possibilidade de verificação do mérito da pessoa, tendo presente que nós temos uma discussão que vai ter que ser levada mais adiante, que é como é que a gente pode alargar o espectro dessa visão do mérito. Bom, mas agora eu vou ficar com o pé no chão, porque afinal nós temos hoje uma situação que está colocada aqui na USP, que é a questão Enem, vestibular. A gente ainda tem uma situação não tão boa que a gente está se baseando em uma prova. E aí eu vou fazer aqui um pouco mostrar um pouco, principalmente no Enem, como é que funciona a organização desse tipo de prova. Mas antes eu quero deixar claro uma coisa que eu acho que é muito importante. Por que eu vou fazer esse tipo de abordagem? Porque na vida da gente de gestor público, a gente começa a se dar conta do seguinte: se eu ficar procurando encontrar sempre na realização o ideal do que eu quero, e só admitir que se eu faça o ideal, eu me torno mais conservador de todos os gestores, porque eu não faço nenhuma mudança. O ideal é sempre algo que a gente está perseguindo, não é algo que a gente realmente vai realizar a cada passo. O passo tem que ser na direção do ideal. Então, dentro da visão do que seria, né, o Paulo Freire usava a expressão do inédito do viado, agora falando um pouquinho do Enem, o Enem é baseado numa teoria chamada TRI, Teoria da Resposta ao Item. Aqui, vai ficar só com uma ideia geral, mas o que é? Tem todo um estudo sobre a probabilidade de resposta de um sujeito frente a um item, a uma questão. Claro que eu tenho que fazer uma série de discussões, porque tem muitas maneiras de se fazer isso. Eu tenho a questão da natureza do item, se a resposta, se é uma questão de resposta certa ou errada, se há graus de acerto, né? Que populações eu estou lidando, se é uma população só, se são várias populações, né? Que coisas eu vou estar medindo, que coisas eu vou estar analisando a partir desses itens. Então é importante ali que
aterrissa um conjunto de modelos matemáticos que procura representar a probabilidade de um indivíduo dar certa resposta a um item, em função de parâmetros que se vê aqui ao colar. Clica mais uma vez, então, porque já analisaram isso nesse pouco tempo. Aqui só para mostrar um pouco como é que funciona isso. Aquela linha mais pontilhada, mais fraquinha, seria a distribuição numa população dada do conhecimento de determinado conteúdo ou da performance em uma habilidade. Considerando que o zero, bem no eixo X, na horizontal, bem no meio está o zero. Então, considera que a pessoa vai ter a habilidade que nos interessa quando ela vai além do zero. Então, o que a gente nota é o seguinte: questões, o item 1 e o item 3, eles são ruins para a gente poder fazer uma verificação se as pessoas conhecem ou não conhecem aquilo, porque uma habilidade está distribuída de tal maneira que eu tenho muita gente que não tem essa habilidade. Agora, o 2 e o 4, vê que a curva está mais para lá. Então, aqui existe algo diferente. Eu consigo diferenciar pessoas que têm e que não têm aquela habilidade, que têm ou não têm aquele conhecimento. E a curva mais escura é a curva da probabilidade de acerto. E aí eu vejo o seguinte: o item 2 mostra uma curva bem leve, ou seja, a probabilidade de acerto vai subindo muito devagarinho. Ou seja, esse item, embora ele meça melhor que o item 1, ele não consegue discriminar tão bem quem sabe de quem não sabe. Já o 4, que a subida é rápida, eu consigo discriminar mais quem sabe e quem não sabe. Isso é só para a gente ter uma ideia bem primária, que é o seguinte: como é que se constrói uma prova baseada em TRI? Todas as questões são testadas previamente. Para cada questão, a partir do teste, é traçado esse gráfico. E aí eu posso eu posso pegar questões diferentes, que têm a mesma curva de dificuldade, e poder fazer uma coisa que o Enem, por exemplo, ainda não faz, mas tem toda a condição de fazer. É ter uma questão aqui aplicada no Rio Grande do Sul sobre a Revolução Farroupilha, e outra na Bahia sobre Sabinada, com a mesma curva de dificuldade, portanto as questões são equivalentes. Isso se usa já no Enem, porque o Enem tem duas aplicações. A primeira aplicação geral e a aplicação para os detentos, e também para aqueles que têm algum problema na aplicação original. Todas as questões têm exatamente a mesma curva, por isso as duas provas são comparáveis. Agora, isso só é possível fazer quando não tem condições de testar as questões. E no caso de uma prova como o vestibular, não é que o vestibular seja em si pior, mas o nosso universo é muito menor. É muito mais difícil fazer essa testagem, construir um banco de itens, para que eu tenha fidelidade nesse tipo de resposta. Então, eu acho que aqui eu queria só apresentar essa questão na minha opinião, da vantagem técnica de uma prova baseada no TRI. E o último slide, que eu vou passar muito depois das perguntas que a gente pode colocar. Eu acho que a gente tem uma pergunta básica que precisa ser feita, e eu não vou dar essa resposta, uma resposta que a gente tem que pensar sobre ela. Que escolas têm seus currículos influenciados? Pelo vestibular da URGS e pelo Enem. Pelas diversas funções que tem o Enem, pelas funções, ou pela função que tem o vestibular da URGS. É só a gente olhar aqui quais são as escolas que usam o vestibular da URGS como referência para montar seu currículo de ensino médio, e quais são as escolas que usam o Enem como referência para organizar seu ensino médio. Claro que aqui eu tenho também um outro risco que a gente precisa trabalhar, e tem uma outra discussão toda, que é a uniformização, né? Que o Enem tem até condições de não fazer, mas a gente ainda está vivendo uma situação que ainda tem um risco dessa uniformização das escolas. Acho que esse é um ponto importante. Né? Assim como a gente tem várias escolas e cursinhos que se baseiam completamente no vestibular da USP. Uma espécie de uniformização. Estourou meu tempo, né? Então, fica para a discussão depois. Antes de passarmos a palavra para o professor Luiz Augusto Fischer, eu quero registrar a presença do nosso magnífico reitor, o professor Carlos Alexandre Neto, aqui no nosso painel. Muito obrigada, professor Alexandre. E aí passo imediatamente a palavra para o professor Luiz Augusto Fischer. Boa
Todo mundo está me ouvindo aí? Eu não estou me ouvindo bem, mas tudo bem. Bom, também quero agradecer o convite de vir aqui para esse debate. Aliás, quero saudar a figura do presidente da iniciativa do ILEP, porque, embora o Enem e o vestibular sejam rotinas obrigatórias do debate universitário, em geral isso é uma conversa que fica restrita às representações formais, aos conselhos. E o vestibular, pior ainda, quase sempre fica restrito ao seu âmbito administrativo, pragmático, de produção e tal. Então, um debate público como esse, em que nós não estamos aqui em nenhuma instância deliberativa, é um negócio muito saudável que abre a conversa a níveis, assim, que eu acho absolutamente desejáveis, ainda mais na universidade, que a gente deve sempre se dispor ao pensamento e ao pensamento crítico. O que eu vou fazer aqui, na verdade, eu vou um pouco reproduzir um argumento que eu já usei, escrito em artigos de divulgação e tal, em algum artigo acadêmico. Mas antes disso, eu queria só evocar aqui a minha história. Não que eu seja grande coisa, eu não sou, mas enfim, para dizer de que posição eu estou falando, a partir de onde eu estou falando. Eu sou professor já há bastante tempo, talvez mais do que deveria, já devia ter ido para casa, né? Faz 33 anos que eu dou aula. E eu fiz o vestibular, como o Sérgio mencionou antes, quando eu fiz, ainda tinha o teste psicotécnico, aquele que a gente respondia, tinha que se ver ainda segundos para cada pergunta e tal. Mas assim, eu acho que o principal da minha história que tem a ver com esse assunto é que eu, por 20 anos, mais de 20 oportunidades, 23 oportunidades, eu trabalhei diretamente no vestibular da URGS. Eu comecei, logo que me formei, comecei a trabalhar como avaliador de redações, numa época em que a Carlos Chagas, aqui produziu o nosso vestibular, a URGS não tinha sequer autonomia ou a coragem de fazer o seu vestibular, ainda comprava o vestibular da Carlos Chagas, até que aconteceu um episódio fortuito em que, no ano de 1985, uma legislação que não prosperou, sobraram umas vagas do vestibular no começo do ano e a gente fez um vestibular de meio de ano, completamente atípico. E nesse vestibular, como as vagas eram só para cursos ordinários e secundários, como, por exemplo, letras, pedagogia e outros, então nos deixaram fazer o vestibular e nós fizemos, então, pela primeira vez o vestibular. E pela primeira vez houve uma prova de redação depois de ter havido aquela reforma de ensino lá na virada dos anos 60 para os anos 70. Foi uma grande vitória nossa, assim eu considero. E eu segui trabalhando, fiz de tudo já, de servir cafezinho até elaborar a prova, eu fiz de tudo no vestibular, até que na altura de 2000 eu parei de trabalhar. Então, eu trabalhei em ensino médio durante 8 anos antes de entrar na universidade, então eu tenho eu repito, assim, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho uma visão assim, bastante, digamos, matizada desse assunto, uma visão muito por dentro. Né? E eu sei por isso que, como todos vocês sabem certamente, em algum grau, que o vestibular ou o Enem tem um peso enorme na vida dos indivíduos, dos grupos sociais e tem um peso absurdamente forte sobre o ensino médio. Mais até do que o professor Sérgio mencionou. Acho que é mais do que isso, não são apenas algumas escolas. Posso dizer isso assim também um pouco de experiência própria. Várias vezes eu vou a escolas públicas, às vezes de EJA e coisas do tipo, e ainda hoje eu vou lá por outro motivo, porque livro publicado, e acontece que os alunos me perguntarem por que eles são obrigados a estudar esse ou aquele autor, por exemplo, de literatura, e a minha resposta é, na minha opinião, não é obrigado a estudar esse autor. E aí vai ver, sim, é obrigado porque está no programa da escola. Por que está no programa da escola? Porque alguém votou no programa da escola e lá ele permaneceu. Então, quer dizer, a gente tem que levar em conta, tem um problema grande que segue o Enem, mas eu não vou me ater a ele, eu vou falar de outra coisa. Eu vou me cingir, na verdade, a 2 pontos. Um deles é uma crítica específica ao Enem e uma outra eu vou falar sobre a literatura do Enem. Tá? Todo o meu envolvimento no Enem se baseia num trabalho, um levantamento que foi feito por alguns alunos do nosso curso de pós-graduação, alguns dos quais até estão aqui presentes, e que a gente, em algum momento, na verdade, uns 3 anos atrás, alguns desses alunos eram professores de escola, e a gente começou a discutir o seguinte: o que cai de literatura no Enem? Essa pergunta singela: o que tem de literatura no Enem? Então a gente se dispôs a fazer e fez, ao longo do tempo, com avanços bem interessantes e tal, a gente fez levantamentos estatísticos da presença de literatura no Enem. Foi isso. A partir desse levantamento, a gente começou a fazer comentários e isso que nos levou a fazer debates públicos e a escrever textos. Então, mas eu vou falar de
literatura no fim, que é um assunto menor, para mim é um assunto maior, né? Da arena geral aqui é um assunto menor. Então eu vou me fixar agora no primeiro ponto dessa minha intervenção, que é o seguinte: eu quero falar sobre os efeitos da centralização que o Enem representa. Tá? Repito, eu não estou defendendo o vestibular da URGS como maravilha, nem como panacea universal, nem coisa nenhuma, embora eu acho que tenha méritos bem sólidos, né, e uma história muito defensável, mas o meu negócio não é um contra o outro. Tá? Eu quero pensar aqui especificamente sobre o Enem agora. E eu vou mencionar 4 aspectos que eu considero nefastos de centralização, de alguma forma de centralização, aliás, de várias formas de centralização que o Enem traz consigo. O primeiro é a centralização política e administrativa que ele representa. Não sei se a gente precisa expor muito isso, mas é isso. O Enem, junto com o SISU, representa uma tomada, por parte do MEC, uma tomada de poder sobre as vagas do ensino federal Brasil afora. Como é que tem direito de fazer isso? É claro que tem, eu não estou discutindo isso. Estou discutindo o que isso significa, certo? E isso sendo feito contra uma tradição bastante sólida de vestibulares em vários lugares do país. Bem, como vocês sabem, as maiores universidades do Brasil demoraram muito a aceitar o Enem, né? Isso, e a UFMG e a UFMJ, quando entraram em bloco e, tanto quanto eu saiba, cobrando um preço alto em matéria de retribuição por parte do MEC. As maiores paulistas não entraram, todo mundo sabe, e a URGS está um pouco, tanto quanto eu sei, não sei se o nosso reitor vai dizer a mesma coisa, está com a faca no pescoço para aceitar o Enem. Isso é uma política central, que a gente pode discutir em vários aspectos. Esse negócio da centralização política e administrativa na capital brasileira, também não preciso explicar para ninguém, isso é um negócio antiquíssimo que vem pelo Império Romano, passa pelo Estado português, pelo Estado Nacional Brasileiro. E contra essa centralização, muitas províncias, entre as quais a província do Rio Grande do Sul, já se sublevaram várias vezes ao longo do tempo. Né? Também não vou entrar em detalhes, mas basta evocar pelo menos um caso. O Getúlio fez o que fez mediante uma centralização brutalíssima. Teria feito de outro jeito, ele teria conseguido, sei lá, a siderurgia e o petróleo sem aquela centralização, eu não sei. Mas nem por isso eu me agrado dessa centralização. Certo? Eu tenho um sentimento e uma visão das coisas que é muito mais federativa. Né? Eu acho que a federação vive melhor do que um Estado centralizado como o nosso. Então, esse é o primeiro aspecto da centralização. O segundo é aparentemente de menor importância, mas ele é grave. Eu sei que o colega Sérgio aqui mencionou que nós estamos falando do real e não do ideal, mas na realidade, por exemplo, só tem 2 línguas estrangeiras no Enem. Aqui na URGS, como também foi lembrado, em certo momento a medicina quis tornar obrigatório apenas o inglês. Ora, isso é um exemplo, eu estou tomando esse exemplo, não é o único, mas é um exemplo notável de como uma prova tão centralizada e um mecanismo tão centralizado pode ser criminoso contra a diversidade cultural. Não estou dizendo que é, ou que já foi, ou que vai vir a ser, mas pode ser. Tá? Diversidade cultural depende vitalmente das formações culturais locais, depende vitalmente das línguas que se expressam. E o Brasil é um país multilíngue, entendeu? Não apenas das línguas ocidentais que circulam aqui, como das línguas indígenas e tal. Não estou querendo fazer vestibular em Tupi-Guarani, não é isso. Mas isso existe. E isso tem que estar no horizonte, tem que estar no radar de quem pensa sobre o Enem. Tá? Então, essa é a segunda centralização. Em 2 línguas apenas, se a gente mantiver 2 línguas apenas no horizonte, nós estamos criminosamente tirando espaço de outras línguas que têm força na vida brasileira. Mais ainda agora, quando há muitos contingentes populacionais de outras línguas que vêm viver no Brasil, mesmo no Rio Grande do Sul, e tem todo o jeito de manter as suas línguas nativas. Terceiro aspecto da centralização é um aspecto que, em grande parte, eu acho que não apareceu no debate ainda. Agora o professor Sérgio mencionou e eu acho que ele tem que vir com mais força para o debate, que é a unificação do vestibular. Né? Também foi evocado pelo professor Sérgio antes. O vestibular no Brasil ele teve outras formas, assim, dizendo de maneira super grosseira. Antes de 70, cada unidade da universidade fazia as provas de acesso a essa unidade. Então, fazia as provas do jeito que queria, com as matérias que queria, etc. Então, os alunos, que eram muito poucos concluíam o ensino, o equivalente ao ensino médio da época, muito poucos aspiravam à universidade, a universidade oferecia muito poucas vagas, etc. Então, era um negócio muito familiar e
pequeno e tal, mas eram provas específicas do interesse de cada uma das unidades da universidade. A Faculdade de Arquitetura elaborava as provas que lhe interessavam, a Faculdade de Filosofia as suas, conforme o departamento, e assim por diante. Bom, aquela reforma de ensino, na virada dos anos 60 e 70, inventou o vestibular unificado. Esse vestibular unificado é que é a matriz de um dos males do ensino médio que tem o nome de enciclopedismo, vulgarmente. Né? Essa obrigação dos alunos estudarem uma penca de matérias num nível bastante sofisticado, né? Muitos deles com muita clareza de que jamais vão querer estudar aquilo de novo na vida. Eu, por exemplo, tive que estudar química, para mim é quase uma teologia, não acredito que os espinhos funcionem daquele jeito, para mim é fantasia aquilo. Mas enfim, todo mundo tem que estudar aquilo e não tem jeito. Agora, o Enem manteve essa ideia de unificação e, em favor de ser um exame mais acessível a todos, manteve a unificação e podou, assim, no corte grosso, muitos dos conteúdos até então pedidos. Então, a gente mantém a unificação, ou seja, todos os alunos são submetidos às mesmas provas, né, os mesmos conteúdos, pequeníssima variação, como mencionado aqui, na segunda prova, mas com os conteúdos muito rebaixados. Bom, e aí então entra um problema de outra ordem, né, que imagino que os colegas das outras áreas poderiam se manifestar a respeito. O que significa a formação em química implicada na prova do Enem? O que significa a formação em matemática implicada no Enem, ou suposta pelo Enem? Então, essa unificação que o Enem mantém no vestibular unificado, eu tenho a impressão que é talvez assim, um dos problemas mais complicados de lidar. Eu não acho que a gente deva voltar ao tempo anterior, aos 1960, aos 70, ou coisa nenhuma. Tá? Mas, em todo caso, a unificação acho que não pode se manter no horizonte. Bom, agora, finalmente, o quarto aspecto de centralização, e aí eu vou um pouco mais para o lado da literatura, que é o meu último ponto. O Enem fatalmente vai implicar, como já está implicando agora em seguida, já anunciado, uma espécie de unificação dos programas de ensino médio do país inteiro. Vou repetir a pergunta que fiz antes. O MEC tem direito de fazer isso? Claro que tem. Está no poder e está querendo exercer o poder do jeito que acha que tem. Digo entre parênteses que eu sou eleitor do PT e esse governo me representa. E não me impede de ter essa crítica, para mim, é dura, substantiva contra ele. Então, essa publicação dos programas nacionais está suposta no Enem, vai vir pelo falta de ensino médio. Eu acho que aqui sim nós temos vários problemas. Também, conforme a área que a gente pegasse aqui, a conversa ia mudar muito. Sei lá, eu acho que talvez um Programa Nacional de Ensino de Matemática, por exemplo, talvez não tenha tanto dilema de existir. Provavelmente são conteúdos assim, consistentes, com um modo cheio de pressupostos e com ligações óbvias e tal. Né? O programa de física talvez não tenha tanto problema, de química talvez não tenha tanto problema. Bom, mas nas humanidades e nas letras tem muito problema. Não se trata, eu vi uma colega aliás, na Faculdade de Educação maldosamente falar contra mim e contra o estudo que eu apresentei, que eu estou querendo defender o Simões Lopes Neto ou defender o meu emprego de professor. Não é esse o meu problema. Aliás, eu, com todos os professores da UFRGS, tenho um emprego muito bom, recebo muito bem, e espero retribuir dando as aulas que eu dou. Não é esse o problema. O ponto é, se a gente eliminar os conteúdos das várias regiões culturais, das várias formações culturais, não apenas das províncias, mas das regiões mesmo. Né? Vou colocar aqui o espírito de um grande crítico literário uruguaio chamado Anker Rama, que falava das comarcas culturais da América. É isso, nós temos a comarca do Pampa aqui no sul, que não é uma eleição minha, eu sempre não concordo com uma cidade emancipada disso, não tem nada a ver com o gaúcho, nem nada. Eu sou torcedor do Internacional, logo sou um sujeito do mundo. Então, a minha questão não é essa, não é localista. A minha questão é, existem formações culturais e essas formações culturais, elas são de alguma maneira pressionadas pelo vestibular e pelo Enem. Então, as opções tomadas no vestibular e no Enem, elas implicam diretamente na sobrevida, nas formas de sobrevida. Eu não estou querendo ser catastrofista de achar que o Enem vai acabar com a periferia. Mas é muito possível que o Enem implique, sim, alguma redução de leituras substantivas da periferia. Isso é bom? Não sei, eu queria discutir isso. É bom que os paraibanos leiam os Raiz do Rego? Eu acho que sim. É bom que os baianos leiam Jorge Amado? Eu acho que sim. Entendeu? Então, as minhas perguntas são dessa linha.
essa centralização, que é obrigatória nesse modelo, ela tem esse preço e essa contraparte. Então, para encerrar essa parte, no meu último ponto, assim como a gente defende a biodiversidade, a gente tem que defender, na minha opinião, desculpando o palavrão, a culturodiversidade. Temos que defender a diversidade cultural. E o Enem tem papel nisso, assim como o vestibular tem papel nisso. Tá? Último ponto, literatura. Qual foi a nossa conclusão, assim dizendo, a súmula da súmula? Qual foi a nossa conclusão lendo as provas e levantando as provas de 2009 a 2012? A gente fez a seguinte pergunta. Vocês sabem que literatura é uma área, não é nem uma disciplina, é uma área que vive uma espécie assim, de estado gasoso. Né? Porque o nosso estatuto não é exatamente um estatuto reconhecido em toda parte, não é em todas as escolas que é uma disciplina de literatura brasileira, né? Quase sempre é um professor de português que também dá aula de literatura, e eu nem sei o que é melhor, sinceramente não sei se é melhor separar ou juntar. Então, mas existe a literatura como coisa, como fenômeno e como tradição cultural. Então, a nossa pergunta foi assim: o que aparece nas provas do Enem relativamente à literatura? Uma pergunta bem simples. Então, a gente fez um levantamento de todas as menções a quaisquer coisas de gêneros literários tradicionais, romance, conto, poesia, drama, etc. Também tudo que se referia a história em quadrinho, charge, coisa dessa ordem, não é exatamente do domínio, digamos, tradicional da literatura, mas tem a ver com literatura muito fortemente. E a gente também incorporou nesse levantamento as menções ao universo da canção popular. E, para mim, por exemplo, pertence ao domínio da literatura, pelo menos em algum sentido. Feito esse levantamento, nós constatamos que mais ou menos 10% das questões, ao longo de todos os exames, 10% das questões tem alguma menção à literatura. 10%. É pouco? É muito? Não sei, talvez seja uma medida boa. 10%, pensando que, sei lá, quantas disciplinas há no ensino médio, 10, 12, 10% estaria de bom tamanho. Ocorre que, desse universo, desses 10%, apenas 17% dessas questões correspondem às competências que o próprio MEC define como sendo competências da área da literatura. Deu para entender? No universo de 10% do conjunto do Enem, nesse universo sim, apenas 17% se ligam diretamente à competência que o próprio MEC define como sendo literárias. Na maior parte dessas perguntas que têm alguma referência à literatura, elas são praticamente apenas questões de leitura de texto. Para entender qual é o recurso linguístico que o cara usou para expressar o seu conteúdo, para saber qual é a intenção do autor, para saber a que público ele se dirigia, coisas desse tipo. Questões de leitura de texto. Então, dizendo assim de maneira um pouco dramática, para fazer um equívoco, coisa, na prática, os alunos não precisam ter qualquer aula de literatura para passar. Esse é o meu ponto. Estou fazendo um drama, mas não é muito, não estou exagerando muito. Bom, se isso é verdade, eu acho que aqui temos um grande problema. Né? Mais uma vez, eu não estou querendo defender a minha área assim, no sentido apenas trivial, do emprego dos alunos, para mim, mas eu acho que aqui temos um problema. Bom, a literatura, não preciso defender aqui, né? Ela tem um enorme potencial de criar leitores críticos, inventivos, imaginativos, autônomos, etc. E eu não estou, repito, digo de novo, eu não estou querendo a volta do ensino de 1950, nem do ensino de cursinho, nem do ensino de 1990. Eu quero aula de literatura, que leia livros, que discuta os livros, que mostre como funcionam os livros, que discuta contexto cultural. É isso que eu quero. E do jeito que está, tal como está apontado aqui, eu tenho muito medo de que o Enem seja, entendeu, o coveiro do ensino de literatura no ensino médio. Fiz um pouco de drama, mas é isso aqui. Boa noite, posso falar de pé? Deve ser problema da faculdade de educação. Usamos algumas muletas a mais. Mas queria dizer da minha enorme satisfação, é a segunda vez que eu já tenho a oportunidade de participar desses convites do Zé Vicente, como diretor do INEA, e a Simone como minha diretora, me anima muito com os projetos. E na frente do nosso diretor, esse é
aí que eu vejo estudantes, colegas de longa data, um público variado, vamos ver que pode uma professora da área de política e administração da educação, que modestamente anda tentando retomar o curso da investigação, que ficou assim, um pouco adormecido enquanto eu pratiquei política educacional e obrigada. Aí é só eu não consigo chegar lá com esse cabicho aqui. Nós precisamos botar um. Eu sei que aqui nós temos um microfone daqueles